Graças a Deus, louvado e engrandecido é o nome bendito e glorioso de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui nessa noite, juntamente com a igreja reunida e com todos os demais ouvintes da Palavra de Deus, através das redes sociais, nós estamos aqui na Igreja Evangélica Cristã Discipulada em Cristo, proclamando o Evangelho, anunciando o Reino de Deus, falando acerca das coisas do Reino de Deus, do que o Senhor Jesus nos prometeu para um futuro muito próximo. E atrelado a tudo isso está a oração. A oração, meus irmãos, ela é o caminho, o veículo que nos permite falar com o céu. Amém? Falar com Deus. Para dialogarmos com o céu, para falarmos com Deus, somos plenamente dependentes e carentes da oração. Quem tem uma vida de oração, ele tem intimidade com Deus. Quem tem uma vida de oração, ele fala e ouve Deus falar ao seu coração. Quem tem uma vida de oração, ele sabe qual é o caminho para chegar-se a Deus. Quem tem uma vida de oração, tem a ajuda do Espírito Santo para enfrentar toda e qualquer situação. E nesta noite nós vamos falar sobre a experiência de alguém que entendeu esse caminho, amém? Compreendeu que este caminho era o caminho no qual ele conseguiria achar uma resposta. Por quê? Porque a situação que ele estava enfrentando ali era uma situação crítica, era uma situação extremamente nova na vida dele e de certa forma, para a compreensão dele, assustadora, devido à condição que ele caiu, mas ele sabia que se ele quisesse obter alguma resposta, ele precisava orar, ele precisava buscar a Deus em oração. Estou falando do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo de número 11. Se eu tivesse que dar um título para esta mensagem desta noite, o título que o Espírito Santo propõe ao meu coração e ele quer deixar para você pensar é o seguinte: quando eu devo orar? Quando? Qual o momento que eu devo orar? Em tempos bons ou em tempos ruins? Ou em ambos os tempos? Amém? Além de ser um título, é uma pergunta nessa noite. Quando devemos orar? Quando nós precisamos orar? Vamos esperar as coisas ficarem ruins para buscar a Deus em oração? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos orar sem cessar, constantemente em oração. Amém? Está saindo da igreja? Está orando. Está indo para casa? Está fazendo as coisas de casa, organizando a vida, organizando as coisas? Está em oração. Ah, está dormindo? Vai dormir. O Espírito está ligado ao céu. Muitas das vezes teu consciente está trabalhando, né? Seu subconsciente, mesmo dormindo, está funcionando, né? O cérebro não para. Você já prestou atenção nisso? Que você vai dormir e parece que a mente não para, né? Você está ali constantemente pensando, você está ali cansado, você está ali dormindo, seu corpo está ali naquele sono, naquele repouso, você sabe que você está dormindo, mas a mente, né, está trabalhando. Você vai muitas das vezes em templos que já passou há tanto tempo, né? Ou você vai até além, ou você vai em lugares que você nem imagina. Você vive situações que você nem calcula. Você sonha com coisas que você nem estava pensando nelas. Sua mente está trabalhando, está ativa. Teu espírito, tua alma está trabalhando. Amém? Então, em todo tempo nós oramos, irmãos. Inclusive, quando nós estamos no nosso repouso,
sei se você já prestou atenção nessa experiência pessoal, mas até mesmo enquanto você está com a mente trabalhando durante o sono, muitas das vezes você está aqui no Espírito clamando a Deus. Você está falando com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ouve a minha súplica. Senhor, atende a minha necessidade. Senhor, olha para a minha situação. Olha para aquela situação. Olha para aquele problema. Você está orando. Então, nem mesmo dormindo você para de orar. Amém? Em todo tempo você deve orar. E a Bíblia vai falar de um homem chamado Saulo, que posteriormente tem o seu nome mudado para Paulo, lá no capítulo 9, no versículo de número 11, que vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O que esse homem estava fazendo? Orando. Amém? Vamos retroceder um pouco a história dele, o que levou ele a esse momento de oração. Nós sabemos pela palavra de Deus que ele era um intrépido perseguidor da fé em Jesus Cristo, oponente ao Evangelho de Jesus Cristo, oponente àqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Estava a serviço dos religiosos do templo, a fim de levar todos aqueles que professassem o nome de Jesus às prisões e até mesmo à morte, com violência, com grande violência, sem saber o que estava perseguindo, sem entender o que estava perseguindo, no seu zelo, entendendo ele que ele estava fazendo o melhor, que ele estava sendo zeloso das coisas de Deus. É possível muitas das vezes ser zeloso por algumas coisas, indo aos extremos e fazendo o que não deveria ser feito, fazendo a maldade. É possível. Nem sempre ser zeloso significa ser correto. Amém? Nem sempre ser zeloso significa que você está fazendo o que é certo. Esse é o caso deste homem. A Bíblia vai dizer que ele pede cartas aos sacerdotes, aos religiosos, para ir até Damasco perseguir os cristãos, porque muitos cristãos haviam fugido, haviam se escondido em cidades próximas, em lugares próximos, e ele pede carta aberta, carta livre, amém? Para poder ir buscar a esses, prender e maltratar e trazer até com violência, sem entender o que ele estava perseguindo. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que muitas das maldades que acontecem nesse mundo, muitas das perversidades que acontecem contra os cristãos, contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, é por falta de conhecimento, é por falta de entendimento. Muitas das vezes porque essas pessoas nunca foram discipuladas, nunca foram instruídas, nunca foram orientadas. Então perseguem e odeiam aquilo que não conhece, aquilo que não sabe. Mas a palavra de Deus diz que havia um propósito especial de Deus na vida desse homem, de um grande perseguidor, de um grande inimigo da cruz de Cristo e da causa do Evangelho. Ele passa a ser um defensor da causa, algo que muitos naquele tempo ficaram confusos, atônitos. Como é que pode? Ouvimos falar da fama desse homem, perseguidor implacável, inimigo dos cristãos, odiava todos aqueles que defendiam a causa do Nazareno. E assim foi Saulo.
Muitas das vezes o encontro de muitas pessoas é no meio da maldade, no meio do caminho da maldade. Situações vêm, condições aparecem que a pessoa olha e diz: meu Deus, eu não sabia disso, eu não entendia isso, e agora? Ele está indo até Damasco e no meio do caminho ele vê uma resplandecente luz. E essa resplandecente luz, quem é? O próprio Senhor Jesus. Amém? E interessante que ele, mesmo na sua maldade, na sua perversidade, ele reconhece que aquele momento era um momento sobrenatural. Aquele momento era um momento divino, um momento santo. Ele entendia que alguma coisa divina estava acontecendo. E ele é envolvido de temor no coração, de um grande temor. E a voz ecoa e diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você imagina que as estruturas desse homem se abalam, todas as estruturas, de tudo que ele fez, de tudo que ele aprontou, né? Imagina que ele ficou todo trêmulo, né? E imediatamente ele pergunta: quem és, Senhor? E Jesus diz o quê? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E vou dizer uma coisa para ti, Saulo. Dura coisa é para aqueles que se tornam inimigos da minha causa, inimigos da cruz, inimigos das boas novas do Evangelho de transformação. Dura coisa é para todo aquele que resiste à minha vontade, que resiste à minha palavra. E ele cai literalmente na presença de Deus, não só caiu do cavalo, mas ele cai literalmente na presença de Deus. Todo homem que um dia tem um encontro com a verdade, tem um encontro com a palavra, tem um encontro com o Evangelho, e ele realmente, ele se torna acessível ao Espírito Santo, literalmente ele cai rendido aos pés de Cristo, porque Cristo se revela a ele. E naquela situação ele entende que realmente tudo que ele tinha ouvido falar a respeito de Cristo, a respeito da causa do Evangelho do Reino, era a mais pura verdade. Até então o seu ódio, a sua revolta, o seu zelo o impediam de enxergar tudo isso. Tem situações que Jesus vai precisar chegar pessoalmente na vida das pessoas. Tem situações que Jesus vai precisar tratar literalmente com as pessoas. Você sabia disso? Pode receber conselhos, pode ouvir falar de coisas, não vai entender. Não vai entender. Até que vai chegar a hora que o próprio Senhor Jesus vai ter que tratar com a pessoa. E Saulo foi um deles. Você acha que ele não recebeu conselhos de tanta gente? Você acha que ele não foi advertido muitas vezes por várias pessoas? Saulo, tira a mão desse negócio. Saulo, para de se levantar contra, Saulo. Você está perseguindo a fé, você está perseguindo o Filho de Deus. Mas ele estava lá: não, nada disso. É enganadores, mentirosos, perversos. Quando ele cai daquele cavalo e ele fica no meio da estrada, porque aquela voz só ele escuta, só ele ouve aquela voz, todas as demais pessoas em volta não escutam nada. Elas viram o resplendor da luz, mas não escutaram nada, porque ali foi pessoal de Jesus com Saulo. Tem situações que Jesus vai tratar pessoalmente, viu? E não se assuste quando acontecer, é pessoalmente. E diz a palavra de Deus que ali ele entende: cai todas as minhas convicções do que eu pensava da fé em Cristo Jesus.
Ele é tirado dali, levado pelas mãos, conduzido, porque literalmente ele fica cego, ele perde a visão. E há uma coisa, há um mistério, há um segredo nessa perda da visão dele. Há um segredo. Não sei se foi isso, mas eu acredito, na minha concepção, que se ele tivesse ficado com a visão sã, não é? Ele talvez tentaria encontrar uma justificativa. Não, isso aí foi um evento climático, foi uma manifestação dos astros aí, do sol, né? O sol muito forte, e pode ser aí um perigo, né? Pelo calor intenso. Vamos seguir viagem, vamos continuar com o nosso propósito. Mas Deus tira-lhe a visão, e ele escuta a voz, e ele diz: não, é Deus mesmo, é Deus falando comigo. E qual a primeira atitude que ele toma? Me levem para um lugar seguro, sigam viagem comigo. E naquela trajetória, meus irmãos, dele seguindo viagem, ele fica pensando em tudo aquilo. Imagina o filme que passa na cabeça de Saulo, de tudo que ele tinha feito, a morte de Estevão, a qual ele havia consentido, não é? Ele consentiu com a morte de Estevão, ele viu a maneira como Estevão partiu, defendendo a fé em Cristo Jesus, defendendo a causa de Jesus, e aquilo vem a lembrança dele: meu Deus, a que ponto eu cheguei? E eu ouvi a voz de Jesus, e agora o que eu faço? Ali é o momento, meus irmãos, do homem de Deus. Ele passa a orar, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a pedir a Deus para revelar tudo aquilo, para esclarecer com mais amplitude tudo aquilo. Tem coisas na tua vida, tem coisas na sua história, meu amado, meu querido que está aí do outro lado, que você vai precisar ter intimidade com Deus. Você vai precisar entrar num relacionamento íntimo com Deus, para que Deus venha se revelar a você. E Deus se revela ali a Saulo, que está orando. Do outro lado, um outro homem, Ananias. Jesus vai e se revela a ele em oração, em visão, e mostra a ele Saulo. E interessante, né? Jesus dá até o endereço. Você sabia que Jesus dá até o endereço? GPS do céu, irmãos. Vem GPS do céu. Tremendo, né? Tem gente que acha que GPS é uma coisa só dos dias modernos, né? GPS já começou no céu. Amém? Jesus diz: você vai lá em tal rua chamada Direita, dá até o nome da rua. Inclusive nós temos uma rua chamada Direita aqui em São Paulo, né? Interessante isso. E Jesus diz: você vai lá, você vai entrar na casa, numa certa casa de um homem chamado Judas, porque lá existe um homem, dá até o nome do homem, Saulo, que está orando. Ele está orando. E você vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado. Quando Ananias ouve a voz, Ananias se perturba. O que, Senhor? Esse homem terrível, perseguidor da fé, perseguidor do teu povo, carrasco da tua igreja, o Senhor não sabe, não tem ouvido da fama desse homem, que odeia o teu povo, que odeia a tua causa, e que tem arrastado muitos presos, até consentindo na morte de muitos. Tem hora que a gente quer ensinar Jesus, né, a respeito das pessoas, né? Tem hora que a gente quer dizer para Jesus quem são as pessoas. Para com essa tolice. Jesus conhece cada um. Jesus conhece cada pessoa em todos os detalhes, irmãos, até nos mais profundos, até naqueles que a pessoa nunca contou a ninguém. Jesus conhece. Jesus não conhecia Saulo? Conhecia. E Jesus só escuta, né? Ananias lá dando a justificativa, ele diz: vai, porque esse é o escolhido para levar a minha palavra, e ele vai saber o quanto ele deverá padecer
pela causa do meu reino. Ali Saulo é transformado num novo homem. Ali Saulo é renovado, é restaurado. Ali ele compreende, enquanto muitas das vezes ele odiou a tantas pessoas, perseguiu a tantas pessoas, que ele precisa reparar aquilo. Ele precisa mudar a sua situação. Mas tudo isso foi através do quê? Da oração. Ele dialogou com Deus. O centro dessa mensagem dessa noite, que é rápida, porque daqui a pouquinho nós vamos orar, é a seguinte: você não está entendendo a missão para a qual Deus te chamou? Você não está compreendendo aí a tormenta que você está vivenciando, você está atravessando? Porque, meu Deus, já deveria acabar, não acabou, por que não acabou? E fica por quê? Vai orar. Vai fazer como Saulo fez. Saulo não foi lá ficar reclamando, não. Ele foi orar. Ele foi buscar o entendimento da situação através da oração. E Jesus está dizendo nessa noite: você quer compreender o quadro que você está atravessando? Vai falar comigo em oração. Vai ter um particular comigo. Começa a orar, começa a me buscar, começa a ter um particular comigo, e eu vou começar a me revelar a você. Eu vou fazer você entender o porquê desse ciclo, o porquê dessa situação, o porquê dessa história. Deus quer se revelar na tua vida. Você crê nisso? Ele quer se manifestar a você. A história você conhece. Um homem que foi perseguidor da causa do reino se torna o homem que mais escreveu epístolas. Amém? Cartas para as igrejas. Tremendamente usado por Jesus na terra. E você acha que tudo que você vem passando, que você vem atravessando, muitas das vezes você se vitimiza e começa a dizer: meu Deus, como eu sofro, como eu passo por isso, como eu passo por aquilo, eu sou um coitadinho, pobrezinho de mim, Jesus, Senhor não tem misericórdia não? Quando é que vai dar um basta nisso? Calma. Jesus, Ele vai te fazer entender, conhecer e saber lidar com a situação a partir do momento que você tiver mais intimidade com Ele. Pare de ficar falando mais ao vento, às pessoas, e fale com Jesus. Ou você acha que Jesus não vai te ouvir? Que Ele não vai te revelar? Eu estava conversando com a irmã Cícera hoje à noite, pouco antes do culto, e nós estávamos dialogando um pouco a respeito do quadro que ela vem atravessando, né? Está um quadro muito difícil, o quadro que ela está passando. Definhando dia após dia, né? Emagrecendo muito. E medicamentos fortíssimos ali para tratar a enfermidade, que trazem muitos efeitos colaterais horríveis, irmãos, horríveis. E ela me disse uma coisa que eu fiquei impressionado e feliz também, em poder entender. Ela disse: irmão, meu coração está em paz. Meu coração está em paz. Eu não tenho buscado de Deus cura física, cura para minha carne. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Eu tomei a decisão, irmão, de não lamuriar mais, não reclamar mais, travar a minha boca, segurar a minha boca, só agradecer. Dói. Tem dias que as dores são terríveis, tem dias que o sofrimento é muito grande, mas eu escolhi ser grato a Deus e agradecer por aquilo que Ele me preparou na sua eternidade, me preparou no seu reino, por saber que Ele me chamou, que Ele me escolheu, e que essa paz que Ele colocou dentro do meu coração, agora a minha luta já não é mais contra a minha enfermidade, a minha luta é para não perder essa paz que Ele me deu, essa certeza, essa garantia de que Ele está comigo, porque eu sei que Ele está comigo.
e que daqui a pouco isso vai passar. Isso é lindo, irmãos. Isso é profundo. Será que se você vir a passar por uma situação difícil, você vai ter a condição de ter essa compreensão, esse entendimento? Ou você vai escolher ficar colocando a culpa em Deus, reclamando de Deus, dizendo que Ele não é com você, que Ele não faz nada por você? Me fez lembrar uma passagem lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, que vai dizer: de que se queixa o homem? Vai se queixar de Deus? Queixa-se dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, não é isso? Então quer dizer que algumas pessoas estão passando dificuldade por causa dos seus próprios erros? A palavra de Deus, ela diz, meus irmãos, que nós viemos a este mundo como carne, e como carne nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, passamos por enfermidades, por diversas situações, e muitas das vezes Deus está nos lapidando, nos aprimorando, nos fazendo melhor. Amém? E nós não podemos nos queixar contra o Senhor por causa disso. Vamos ser mais gratos a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Amado Deus e querido Pai, nesse momento, Jesus, nós estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença gloriosa, Pai. Ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, juntamente com a Tua igreja, juntamente com os Teus filhos, Te exaltar, Te bendizer, glorificar e exaltar o Teu nome bendito, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tantos exemplos, Senhor, dentro da Tua palavra, dentro das Escrituras. O Senhor tem nos ensinado a desenvolver a fé, a desenvolver a confiança, Senhor, a ter as nossas próprias experiências. O Senhor tem nos ensinado e nos motivado a buscar relacionamento íntimo contigo, a servi-lo, Senhor, com alegria, a servi-lo, Senhor, meu Deus, com compromisso, Pai. Ó Deus, quando Saulo compreendeu, Pai, que de nada ele adiantava continuar resistindo à Tua palavra, resistindo, Senhor, à Tua vontade, e que ele deveria, Senhor, passar sim a defender a causa do Teu reino, Senhor. Então foi o momento em que o Senhor fez ele entender, ó Pai querido, que todo o seu esforço, toda a sua perspectiva, todo o investimento, Senhor, no mundo espiritual e também no mundo físico que ele tinha empreendido, ele deveria agora empreender, Senhor, na causa do Teu reino, para fazer a Tua vontade. Somos aqui, Senhor, Pai querido, vidas que estamos de passagem. Senhor, estamos por um breve momento neste mundo, e em breve, Senhor, Tu virá buscar o Teu povo, virá buscar a Tua igreja. De uma forma ou de outra, o Senhor virá buscar o Teu povo. Então nos faz entender, Senhor, que não é tempo, Senhor, de nós ficarmos lamuriando, reclamando, Pai, perdendo tempo com coisas, Senhor, que não acrescentam em nada, Pai, com coisas, Senhor, que já estão virando pó, que já estão se acabando, que já estão, Senhor, se destruindo, se desintegrando, enquanto, Senhor, nós temos algo muito mais nobre, muito mais superior para nos ocupar, ó Pai. Nos ocupar das coisas do Teu reino, da Tua vontade, da Tua verdade, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor venha se revelar a cada coração que aqui está, a vida de nossos irmãos, de nossas irmãs em Cristo, Pai, a vida desses que estão ali do outro lado das redes sociais. É tempo da Tua igreja se posicionar e de começar a se preparar, Senhor, porque dias difíceis estão chegando, dias, Senhor, de grandes trevas sobre a terra, Pai. E ai daqueles que não se colocarem, que não se posicionarem diante de Ti, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que não terão forças, meu Pai, para suportar o que vem, Senhor, por aí. Deus, nós oramos, Senhor, pelas autoridades constituídas desse país. Nós oramos, ó Deus, aleluia, pelo histórico dessa nação, pela situação atual que essa nação está passando, Pai. Pelo Teu servo, ministro André Mendonça. Guarda a vida do Teu filho, Pai, do Teu servo.
daqueles, ó Deus, aleluia, que precisam, Senhor, meu Pai, da tua ajuda, da tua proteção, do teu cuidado, do teu carinho, a fim de que venham, Senhor, ajudar, ó Deus, a tua grande obra nessa nação e nesse país. Blinda, meu Deus, Senhor, vai repreendendo toda a força opressora, toda a cilada das trevas, toda a armadilha do inimigo, Senhor. Pai querido, esta nação tem uma chamada diante de Ti. Ajuda essa nação, Pai, ajuda este país, Senhor. Guarda o nosso povo. Deus querido, eu peço a Ti, Senhor, guarda, Senhor, a cada vida, a cada coração. Estende a Tua mão poderosa, Senhor, sobre cada um de nós. Ó Deus querido, que nesta noite nós possamos, Senhor, celebrar a Tua grande salvação, levar o Teu nome, Senhor, a todo aquele que precisa, porque, Senhor, a nossa pátria, ela não é aqui, Senhor. A nossa pátria, Senhor, não é esta terra, este mundo. A nossa pátria é celestial, Jesus. Ela está reservada na Tua glória. Tudo aqui, Senhor, é passageiro, é efêmero, e nós devemos, Senhor, nos compromissar com a Tua verdade. Visita lares, famílias, hospitais, presídios, Senhor, asilos, orfanatos. Visita, Senhor, famílias enlutadas. Visita, ó Deus, aleluia, ó Pai querido, Senhor, casas de recuperação, pessoas aprisionadas pelo adversário. Guarda, Senhor, essas vidas. Entra com a Tua libertação, que elas tenham um encontro com a Sua libertação, Pai, através do Teu Santo Espírito. Alcança, Senhor, os lugares mais longínquos da terra, os lugares mais distantes, e traz vitória, traz comunhão, Senhor, e liberdade. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e cremos, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Você crê em tudo quanto foi dito aqui nessa noite? Na palavra que o Senhor enviou aos nossos corações? Você se apoderou desta palavra? Tenha momentos de intimidade com Deus. Se talvez você está numa luta travada contra o que Deus tem chamado você para ser instrumento nas mãos dele, e você resiste, você não quer entender, não quer compreender, não fique esperando que Jesus precise ter um encontro pessoal com você físico. Faça a tua parte, facilita o encontro de Jesus com a tua vida. Desce na oração, desce na casa do oleiro, amém? Busque a face do Senhor. O que você não compreende agora, o que você não entende agora, se você assumir essa posição de oração, Ele vai se revelar na tua vida, amém? Tem coisas que você não vai encontrar resposta no homem, você não vai encontrar resposta na medicina, você não vai encontrar resposta na ciência, você não vai encontrar resposta nas autoridades físicas. Tem coisas que a resposta é somente com o alto. Faça como fez Saulo, que depois que ele compreendeu isso, ele entendeu isso, ele teve um verdadeiro encontro, e ele teve a resposta para tudo aquilo que ele estava buscando resposta. Você crê? Toma posse nessa noite. Seja um homem e uma mulher de oração, seja um homem e uma mulher de intimidade com Deus. Não se esqueça, orai em todo o tempo, amém? Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Nós vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa reunião dessa noite. Eu creio que Tu trabalhaste, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, e Tu levaste a resposta a muitas vidas também aí do outro lado, Pai, que até agora, Senhor, tem, meu Deus, Pai querido, se degladiado contra si próprio, Senhor, tem dado murros em pontas de faca, como diz o costume popular, que tem, Senhor, remado, sem conseguir chegar a lugar algum, porque ainda não encontrou o caminho do diálogo, o caminho da oração com o Senhor. Mas hoje eu creio, o Senhor se revelou a essas vidas, Pai. Que essas pessoas, a partir de hoje, Senhor, tenham um encontro pessoal contigo, Pai. E aprendam, Senhor, qual é o caminho da vitória, qual é o caminho do milagre, Pai. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus,
seja com cada um. Todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, a partir das 19h30. Nos acompanhe nas redes sociais, canal do Alberto Teodoro. Amém? Quer nos visitar, quer conhecer o nosso trabalho? Rua Bentivi, 593, Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Amém? Que você possa estar aqui conosco para ouvir a palavra de Deus e aprender com o Rei. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.